Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou a Maíra e esse é o No Quintal, o programa de oficinas artísticas do setor educativo da Casa de Cultura do Parque. Eu sou uma mulher amarela, de rosto redondo, nariz pequeno, olhos amendoados e cabelos pretos e presos atrás da cabeça. Estou vestindo uma camisa branca e saia verde e me encontro atrás de uma bancada com os materiais que usaremos nessa atividade. A proposta de hoje se inspira nas obras de Luiz Teixeira, em cartaz na Casa de Cultura do Parque, no terceiro ciclo de exposições de 2021. A exposição Gargalo, do artista mineiro, apresenta pinturas em telas e pinturas objeto conhecidas como toquinhos. Além da produção das obras, o artista também elaborou a disposição delas no espaço expositivo e as interferências no próprio espaço. Com pinturas nas paredes que criam margens, divisões e continuidades com as obras, Teixeira promove percepções de movimento, sequência e destaque a determinados elementos. Os títulos das obras também contribuem para a leitura do todo. Frequentemente, com apenas uma palavra, o artista adiciona camadas de referência, acrescentando outras possibilidades de olhar e dando muitas vezes um tom de humor. Você já pensou que os elementos que compõem uma imagem podem criar uma narrativa de acordo com a sua disposição? O nosso olhar se desenvolve de acordo com a cultura. Conforme somos alfabetizados nos códigos, treinamos o nosso olhar. Na grande maioria da cultura ocidental e urbana, a tendência é ver da esquerda para a direita e de cima para baixo. Assim, vários materiais se organizam dessa forma, como os textos, livros, sinalizações pelas cidades e as histórias em quadrinhos, que mesclam textos e imagens. Com o passar do tempo, essa trajetória nos parece natural, mas em culturas como a japonesa, a leitura de páginas se dá da direita para a esquerda, enquanto o árabe, o persa e o urdu são sistemas de escrita e leitura da direita para a esquerda. Nas obras de Luiz Teixeira, também podemos perceber narrativas próprias dos elementos que as compõem, tanto em uma peça independente quanto em conjuntos. Nessa direção, vemos mais uma vez a importância da elaboração da sequência, do título e do diálogo estabelecido com o entorno. A partir dessas questões, podemos experimentar alguns desses efeitos em nossas próprias produções. É comum criarmos imagens centralizadas, mas você pode investigar como desenvolver composições com deslocamentos e outras noções de equilíbrio sobre a superfície que for trabalhar. De acordo com a maneira com que dispomos as formas numa tela ou papel, criamos noções de peso, leveza, fluidez e concentração. Procure se atentar a isso nas próximas exposições que for visitar. Além de descentralizar elementos, uma alternativa interessante é o corte. Conhecido como sangramento, esse é um recurso frequentemente usado em histórias em quadrinhos para dar noção de movimento e continuidade, como se a nossa mente completasse o que os olhos não veem, imaginando o que está para além do enquadramento da imagem. Para experimentar algumas dessas questões apontadas na obra e nas referências, você pode fazer exercícios de composição. Aqui, para fazer umas experiências, eu peguei algumas folhas de papel colorido, liso. Você pode pegar o que você tiver à disposição na sua casa. Podem ser coloridos, pode ser preto e branco também, mas os lisos de preferência acho que permitem mais que a gente perceba as diferenças de composição. Aqui eu peguei duas cores bem contrastantes, que eu acho que dá para perceber melhor, e cortei, escolhi fazer um elemento parecido, assim, trabalhar uma repetição. Você pode fazer isso ou você pode trabalhar com formas e tamanhos diferentes também. Eu aqui estou pegando uma tira do papel laranja, vou dobrar em pedacinhos e cortar uns quadradinhos. Assim eu posso fazer um estudo e ir elaborando as diferenças de concentração e dispersão desses elementos iguais, né? Mais ou menos iguais, porque eles são cortados à mão, então eles têm uma geometria meio orgânica, não estão exatamente retinhos. Em casa, se você quiser, com exatidão, você também pode marcar isso com régua. Então, eu vou concentrando, vou experimentando se eu concentro de um lado ou se eu distribuo eles igualmente com a mesma distância, que efeitos de percepção que eu consigo, né? E percebendo que eles são diferentes. Se a gente vai distribuindo
os elementos numa mesma distância no papel, cria um efeito sobre o que a gente está vendo. Se a gente coloca, de acordo com a perspectiva de onde a gente está vendo, eles mais em cima, mais embaixo, ou num canto, na extremidade do papel ou em outra, percebam as noções de peso ou às vezes de leveza, de flutuação que essa organização propicia no nosso olhar. Vocês podem testar também a variação de quantidades e fazendo aproximações ou distanciamentos das margens da folha. Podem ir variando as organizações também, sendo mais ortogonais, mais circulares, e experimentando organizações aleatórias também, mais arbitrárias, soltas, né? Jogar, espalhar os papéis mais ao acaso. Daí fiquem à vontade para testar isso como um campo de experimentação, de laboratório mesmo. Também é possível testar diferentes composições e equilíbrios organizando vários elementos em um canto, uma extremidade da folha, da superfície que você for usar, e vendo como cria uma percepção de peso, de leveza em relação à parte não ocupada do papel. Considerando que mesmo a parte não ocupada, principalmente tendo cor, e sendo uma espécie de vazio, ela também faz muito parte da composição. E considerar esses vazios e jogar com eles também faz parte das escolhas que competem a gente elaborar um trabalho assim. Então você pode concentrar vários elementos pequenos em um canto, ou então vir com uma forma maior, que também vai ter um outro peso em relação às outras formas, e ir compondo esse jogo um pouco assimétrico, criar um desequilíbrio que seja interessante também. Você às vezes pode colocar uma forma maior ou várias seriadas num canto e contrapor com um elemento, uma pecinha no outro e ver que efeito isso cria. Você pode alternar, fazer essa concentração num canto inferior ou superior da folha e alternar com esse outro elemento com que você vai criar o desequilíbrio. Enfim, considerando todos esses agentes que compõem o seu trabalho para criar essa tensão ou harmonia. Brincar com a repetição de formas pode ser um recurso também, não só para elementos pequenos inseridos dentro de um campo, mas você pode expandir para a interlocução entre vários campos, como a gente viu nessa exposição, por exemplo, a composição de trabalhos dípticos, trípticos, polípticos, em que os elementos vão conversando entre si dentro de cada parte e as partes também tecem um diálogo. Então você pode fazer, por exemplo, uma composição com dois campos parecidos, dois quadrados. Você pode inserir um dentro do outro, brincando um pouco com uma diferença de dimensão, de justaposição, de transparência ou de intersecção entre eles. Outra experiência possível e muito divertida para fazer, colocando em prática esses estudos de dimensão, deslocamento, imagem sangrada e composição, é fazer os conhecidos flipbooks, que são imagens que têm uma sequência. Então você pode usar um bloquinho de anotação, o cantinho da página do seu caderno, de um livro que não tenha problema riscar, que dê para fazer esse movimento de virar as páginas, de folheá-las muito rápido, sabe? Como a gente pode fazer num cantinho de caderno. Então você pode ir desenhando, escolher um elemento, pode ser uma coisa figurativa, um bonequinho que vai andando e vai fazendo algum movimento, uma ação, ou pode ser um elemento abstrato, uma bolinha, um quadradinho, um risco, e você pode ir criando uma narrativa, uma espécie de historinha com ele. Aqui eu vou usar um bloquinho de anotação e uma caneta, e vou aproveitar esse campo e as folhas que já estão juntas, né, elas estão nessa espécie de encadernação pela cola, e vou fazendo um desenho de uma bolinha que vai seguindo uma trajetória pela superfície da folha. Então, a me ajuda o fato desse papel ter uma leve transparência que me permite ver o desenho anterior que eu fiz. Assim eu consigo ir fazendo uma continuidade, fazendo uns deslocamentos. Quanto mais suaves eles forem, quanto mais o novo elemento que eu desenhar numa folha nova for parecido, levemente deslocado em relação à imagem anterior, mais o movimento, quando eu folhear esse flipbook, fica suave, fica natural, sem cortes. Então eu comecei com uma imagem sangrada,
o círculo, o pedacinho de círculo lá no canto superior esquerdo do papel, fui ampliando ele para dar essa noção de aproximação, e depois ele termina numa imagem sangrada também, como se ele estivesse pulando para fora do papel quando chega perto de quem está folheando o flipbook. Você pode criar um flipbook com imagens, como esse que eu acabei de mostrar, mas também pode pensar em um com palavras e texto, como esse livro chamado Segundos, da artista Fabiola Notari. Espero que vocês tenham gostado das questões apontadas na obra de Luiz Teixeira e em outras referências, e experimentem isso nas próximas observações e produções. Eu agradeço a companhia e espero encontrá-los aqui na Casa de Cultura do Parque. Até mais!